E a gente volta a falar também do caso das Americanas e os trâmites da extradição de Miguel Gutierrez, ex-CEO da varejista. Nós recebemos agora no CNN 360 o advogado criminalista Rogério Costa. Boa tarde, doutor. Eu já tenho uma pergunta muito específica para o senhor. Eu gostaria de saber quais são as chances reais dessa extradição de fato acontecer. E muito obrigada por estar aqui conosco na CNN. Eu é que agradeço o convite da CNN. Débora, respondendo muito objetivamente a sua pergunta, o que nós temos é um tratado entre Brasil e Espanha que disciplina essa extradição. E nesse tratado há a previsão de que a Espanha não precisa, não se obriga a extraditar um cidadão que tenha a cidadania espanhola, né, um nacional. Então, como é tradição, é um princípio, né, do direito internacional, Estados democráticos costumam se usar dessa prerrogativa e não extraditar os seus nacionais. Ao que se sabe do caso, haveria a cidadania espanhola, então as chances, a gente pode dizer historicamente, que seriam baixas. Doutora, agora a gente chama aqui para a nossa conversa a nossa analista Jussara Soares, que também tem pergunta para o senhor. Jussara. Boa tarde, doutor. Obrigada aqui pela entrevista. Queria que você explicasse, caso de fato a Espanha rejeite o pedido de extradição, como se dá ali o cumprimento das penalidades, do decorrer do processo envolvendo Miguel Gutierrez? Boa tarde, Jussara. Novamente eu que agradeço. Jussara, veja bem, caso haja a negativa por parte da Espanha, o tratado bilateral Brasil-Espanha também prevê que a condição dessa negativa é que a Espanha se responsabilize por processar e julgar esses fatos que podem dar ensejo, né, podem motivar o pedido de extradição do Brasil. Então, os fatos deveriam ser processados e julgados pela justiça espanhola, se assim fosse de competência dela, e a justiça se responsabilizaria, né, da Espanha em comunicar a decisão ao Brasil. Sabe, doutor, que o nosso âncora, Yuri Pita, ele fez um paralelo levantando, né, dúvidas assim do que difere exatamente, não em relação ao crime, tá, mas falando em relação à sua área mesmo. Do caso do Robinho, por exemplo, que cometeu um crime no exterior e pagando a pena aqui, e o contrário, né, o caso de um crime cometido aqui e ele tendo se evadido, né, para a Espanha. Se eu puder traçar um paralelo sobre esses dois casos, claro, a gente não está falando nada de comparação entre o crime de estupro coletivo e a fraude contábil, enfim. Certo. Bom, tratando em tese dos casos, a gente tem uma situação um pouco diferente mesmo, não só porque os fatos no caso do caso das lojas americanas teriam ocorrido aqui no Brasil, e aí eu tenho um pedido de extradição de um cidadão que teria a dupla nacionalidade espanhola e brasileira, e no caso do jogador seria uma situação inversa, né? Isso torna as duas situações menos comparáveis. Por quê? Porque no caso do jogador, eu tenho o país de origem tendo que cumprir uma pena de um fato que não ocorreu aqui, e lá eu vou ter a Espanha analisando um pedido para justamente o país aonde os fatos investigados teriam ocorrido usar a sua competência e trazer novamente o cidadão investigado para cá. Essa seria uma diferença relevante, até porque nós estamos tratando de uma decisão que caberá ao governo espanhol, justamente pela prerrogativa de que, tendo a cidadania espanhola, ele pode simplesmente se negar a extraditar o seu cidadão. Excelente, doutor. Muito obrigada pelas suas explicações. Nós conversamos com o advogado criminalista Rogério Costa, mestrando em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, USP. Obrigada, um bom trabalho para o senhor e bom fim de semana. Eu é que agradeço, para vocês também. Até a próxima. Até.